Bom dia, meninos. Então, vamos lá para mais uma aula do segundo ano sobre artigos hoje. Nós já vimos os substantivos, já vimos os adjetivos. Agora vamos ver mais essa classe gramatical. Semana que vem vamos ver também os numerais. Artigo. Artigo é uma palavra que pode proceder ao substantivo, ou seja, ele vem antes do substantivo, classificando-o quanto ao gênero e ao número, ao mesmo tempo em que especifica ou generaliza. Então vejam só, os artigos estão precedendo o substantivo, eles vêm antes do substantivo e indicam seu gênero, por isso nós temos os artigos a, o, uma, e também indica o seu número, por isso nós temos as, os, uns e umas. Classificação. A classe dos artigos é a menos numerosa de todas as classes gramaticais. A menos é aquela que vocês vão aprender com muito mais facilidade. Aliás, vocês já sabem, nós só estamos relembrando. Eles são classificados em definidos, o, a, os, as, exemplo, o anel é de ouro, ou indefinidos, uma, uns e umas, exemplo, sou uma mulher amigável. Vejam só, os artigos têm a função de ou particularizar ou generalizar. Quando ele particulariza uma expressão? Quando ele é definido. O anel é de ouro, então eu estou me referindo a um anel específico. Ou generalizar. Sou uma mulher amigável, ou seja, uma mulher dentre tantas mulheres. Sou uma amigável. Quando aqui a classificação, nós temos os masculinos, o, os e uns. Exemplo, quero chocolate, masculino, porque concorda justamente com o substantivo que é masculino. E os femininos, a, uma, as, umas. Exemplo, a menina é inteligente, então a, porque está concordando com o substantivo que é feminino. Singulares, o, a, uma, um homem muito gentil, ou plurais, os, as, uns e umas. Quero as laranjas mais doces. Observações. Os artigos podem se combinar com preposições, nas combinações e nas contrações. Então, nós temos duas formas de combinar os artigos com preposições, ou sendo combinação ou sendo contração. Nas combinações entre preposição e artigo, não há perda de letras. Vejam, a, artigo a, mais o. Desculpem, aqui não é artigo a, que é preposição. Preposição a mais artigo o formou ao. Vejam que não houve nenhuma perda de letra, por isso se chama combinação. Já contrações é o contrário, há a perca de letras. Preposição de. Contração com artigo definido. De mais o, do. De mais os, dos. Que nós chamamos de do e dos. De mais a, da. De mais as, das. Contração com artigo indefinido. De mais um, dum. De mais uns, duns. De mais uma, duma. De mais uma, umas, dumas. Observando que a gente usa muito pouco isso na língua portuguesa, mas existe essa contração. Agora a preposição em. Contração com artigo definido. Em mais o, nu. Em mais os, nus. Então vejam só, aqui é a preposição, aqui é o artigo, que estão juntando e contraindo porque perde letra. Em mais a, na. Em mais as, nas. Em mais um, num. Em mais uns, nuns. Em mais uma, numa. Em mais umas, numas. Preposição a, contração com artigo definido. A mais a, que é o nosso
a nossa crase, né? Essa contração, essa fusão das duas letras. A mais as. Então, vejam só. A gente chama de crase essa fusão. Aqui é a preposição a e aqui é o artigo a. Quando nós estivermos estudando preposições, vocês vão entender melhor essa questão da crase. Isso aqui, esse acentozinho que marca essa contração, se chama acento grave. E essa união, essa fusão dos dois é que nós chamamos de crase. A Mulher da Janela, Salvador Dalí, que é um quadro, né, uma pintura de Salvador Dalí. E vejam que a Mulher da Janela, esse A é um artigo. De acordo com a gramática normativa, que é a gramática padrão, aquela que a gente utiliza da língua portuguesa, não se usa artigo depois da palavra cujo, nem de suas derivações. Cuja, cujos, cujas. Assim, assisti ao filme cujo título me parecia estranho. Então, eu jamais posso utilizar cujo o título. Não existe essa construção na nossa língua. Não se usa artigo também antes da palavra casa, quando é entendida como próprio lar. Deste modo, estou em casa, a minha casa. Estou na casa de uma amiga. Aqui eu usei o artigo, porque na é em mais a. Só que agora a casa é da amiga. Eu não posso dizer, estou em casa da amiga. Não, estou na casa de uma amiga. Agora, eu estou em minha casa, então eu estou em casa. Observação. Em alguns casos, o artigo pode indicar também certa familiaridade. Exemplo, Bial é um apresentador de TV. Então, esse apresentador aqui indicou que ele tem essa profissão. Então, é familiaridade do com apresentador que ele representa. Não é familiaridade com a pessoa, não. É dentro do contexto. O Bial é meu amigo desde a 4ª série. Então, vejam agora aqui. O Bial agora é familiaridade com você. Nesse caso, quando eu digo assim, o Bial é meu amigo, esse U indica a familiaridade sua, de quem está falando, com o Bial. O artigo diante de qualquer palavra, relacionando-se a ela, transforma em substantivo. Mesmo se a palavra não é um substantivo. Se eu coloco um substantivo, um artigo, antes dessa palavra, eu a substantivo. Ou seja, eu torno essa palavra um substantivo. Veja, lutar é um verbo. Agora, se eu digo o lutar, aí deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Bom é adjetivo. Mas se eu digo o bom já chegou. Aí, nesse caso, o bom vai ser um substantivo. Emprego do artigo. Após a palavra ambos, usa-se o artigo entre o numeral ambos e o elemento posterior, caso este exija seu uso. Ambos os atletas foram declarados vencedores. Atletas é substantivo que exige o artigo. Então, vejam só, os atletas, a palavra atletas precisa estar precedida de um artigo. Então, por isso que depois de ambos, eu utilizei os. Ambas as leis estão obsoletas. Leis é um substantivo que exige um artigo anterior. Ambos vocês estão suspensos. Vocês é pronome. Então, veja que não é substantivo, por isso que não admite o artigo. Após a palavra todo, todos, toda, quando designam totalidade e interesse. Todos os atletas, ou seja, a totalidade, foram declarados vencedores. Conheci toda a cidade. Então, nesse caso aqui, também designa a totalidade. Todas as leis devem ser cumpridas. Também está expressando totalidade. Agora, todo, toda, designam qualquer ou cada. Toda a cidade, agora não é todas as cidades. É toda cidade pode concorrer. Ou seja, qualquer. Quando eu posso trocar por qualquer, aí não admite
o artigo. Nesse caso aqui, como é uma totalidade, faz parte de todos aqueles seres que eu quero designar, é que eu utilizei o artigo. Outro exemplo, toda menina baiana sabe dançar. Eu não posso dizer toda a menina baiana. Por quê? Porque eu não estou generalizando agora, eu não estou dizendo que são todas. Eu estou, na verdade, designando qualquer ou cada. Eu posso dizer assim, qualquer menina baiana pode dançar. Todo o país participou da greve, o país inteiro. Todo país sofre por algum motivo, qualquer país. Palavra cujo, já tinha dito anteriormente, não se usa artigo após o pronome relativo cujo. As mulheres cujas bolsas desapareceram ficaram revoltadas. Então, vejam só, não posso dizer cujo as bolsas. Depois de cujo e seus derivados, não se usa artigo. Nomes de pessoas. Diante do nome de pessoa, só se usa artigo para indicar afetividade ou familiaridade. O Pedrinho mandou uma carta ao Lula. Então, o Pedrinho, eu tenho intimidade, familiaridade. Casa. Só se usa artigo diante da palavra casa, lar, moradia, se a pessoa estiver especificada. Saí de casa há pouco tempo. Saí da casa do Gilberto há pouco tempo. Então, vejam só, sair de casa é da minha casa, não precisa do artigo. Sair da casa do Gilberto, a casa agora não é minha, é do Gilberto. Precisa artigo que está aqui, de mais a. Nomes de lugar. Só se usa artigo diante da maioria dos nomes de lugar quando estiver qualificado. Estive em São Paulo, ou melhor, estive na São Paulo de Mário de Andrade. Vejam, não é qualquer São Paulo, é a São Paulo de Mário de Andrade. Aí, nesse caso, eu usei o artigo. Agora, aqui, estive em São Paulo, não precisou do artigo, porque São Paulo agora é o estado, é de qualquer pessoa, não especifiquei. Estou em Paris, não precisa de artigo. Estou na famosa Paris, agora eu estou especificando que Paris é uma cidade famosa, então eu uso o artigo. Alguns nomes de lugar vêm acompanhados de artigo. A Bahia, o Rio de Janeiro, o Cairo. Outros têm o uso do artigo facultativo, são eles África, eu posso usar ou não. Ásia, Europa, Espanha, França, Holanda, Inglaterra. Nomes de jornais, revistas. Não se deve combinar com preposição o artigo que faz parte do nome de jornais, revistas, obras literárias. Li a notícia em o estado de São Paulo. Então, vejam que eu não contraí aqui. Li a notícia no estado de São Paulo. Então, nesse caso, eu não devo contrair. Faz uns 10 anos. O artigo indefinido posto antes de um numeral designa a quantidade aproximada. Então, faz uns 10 anos, eu não estou dando a quantidade exata. Faz uns 10 anos que saí de lá. Não é a quantidade exata, é um valor aproximado a quantidade de anos que eu saí de lá. Pronto, meninos? Então, quando eu enviar o link para vocês, eu envio também a atividade que vocês devem realizar. E, se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de mandar uma mensagem no PV. Valeu!